Capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler juntos versículos 3 a 21. Daniel, capítulo 1, versículos 3 a 21. Leitura responsiva, Daniel, capítulo 1, os versículos 3 a 21. Leitura responsiva. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, todos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos saúdos. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim, podeis impelir com a minha cabeça para o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei.
em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre os achou 10 vezes mais loucos do que todos os magos e encantadores e havia em todos os. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Nós iniciamos domingo passado uma conversa no livro de Daniel e domingo nós consideramos aí os versículos 1 e 2 e relembrando o que aprendemos domingo passado nesses dois primeiros versículos do livro de Daniel. Primeira lição que nós aprendemos: Deus reina, permanece Deus firme independentemente do que acontece na terra. Isso significa que Deus, o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, é o Deus soberano e tudo está sob o seu controle. Tudo que você puder imaginar está no controle de Deus. O que eu e você passamos enquanto aqui neste mundo, todas as dificuldades que enfrentamos, quase sempre são meios utilizados por Deus para nos refinar como cristãos. Hoje, versículos 3 até o versículo 21, o final do capítulo 1, nós vamos considerar aqui duas lições que eu vejo são importantes aqui nesse texto. Primeira lição, em uma frase que nós vamos aprender, ela está no versículo 3, do versículo 3 até o versículo 7. Qual é essa primeira lição numa frase, versículo 3 a 7? Sendo servos de Deus ou servos de um rei terreno. Essa é a primeira lição que nós vamos considerar aqui. Sendo servos de Deus ou servos de um rei terreno. Você vai perceber que esse rei que recebe o nome de Nabucodonosor é um rei brilhante. Você percebe que ele é um gênio nesse momento histórico e por demais bem sutil, porque ele não vai cair no mesmo erro que Faraó, quando deteve pela força, levando cativo, prisioneiro, e o povo de Israel se torna escravo. Nabucodonosor vai agir de uma forma diferente, porque certamente ouvindo as histórias ele vai perceber que não era a estratégia naquele momento histórico. E certamente na mente de Nabucodonosor passava o pensamento: há sempre um alto risco de mantermos pessoas prisioneiras e tratadas de uma forma terrível, sufocando, que possivelmente essas pessoas podem, num momento ou outro, se revoltar. Então a estratégia que Nabucodonosor vai utilizar é uma estratégia pensando exatamente no que estava acontecendo ali no momento onde a Babilônia estava se tornando um reinado muito forte, estava dominando muitos outros reinos, muitos outros povos. Então ele adota esse critério de não sufocar, não aprisionar, usar de uma estratégia um pouco mais light. No entanto, uma estratégia sem dúvida nenhuma que tinha segundas intenções. Assim, qual seria esse método que Nabucodonosor está utilizando aqui nesse momento histórico? Ele, assim que se apossava da nova nação, a estratégia era: ele levava para a Babilônia, não todos, somente alguns, principalmente membros da nobreza, pessoas selecionadas ali na cidade. Ele discretamente convidava
e levava para Babilônia. E uma das intenções todos esses da nobreza depois passava por uma seleção, e esses ali já na Babilônia que eram selecionados, eles iriam participar como que de um curso intensivo para fazer parte até mesmo do governo da Babilônia. E é uma estratégia muito inteligente que a gente vai perceber em Nabucodonosor, porque depois da instrução, aquelas pessoas iriam participar do governo, e a intenção de Nabucodonosor era como essa nação vai poder se rebelar contra os seus próprios. Então perceba que é uma estratégia muito interessante que ele vai usar. Dentre os que são levados cativos, segundo o texto da palavra de Deus, destaca aí esses jovens, esses 4 jovens, que tinham cerca aproximadamente de 14 anos. Os 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, em torno de 14 anos, quando são levados para a Babilônia. Então você vai perceber que nessa idade era algo já que você começa a perceber, com uma primeira leitura no texto, como que esses se destacam dentro do tema que nós estamos trabalhando. Ouse ser firme. 14 anos, ouse ser firme. Isso desperta a nossa atenção, porque o texto vai dizer que durante 3 anos, esses jovens que o texto destaca, eles vão ser assim, preparados. Iria exigir muito dele no estudo, em conhecer como era a Babilônia, como funcionava o sistema, e principalmente como funcionava e como era o sistema de adoração aos deuses que eram deuses que o povo babilônico já adorava. Então, era parte dessa política babilônica mudar também o nome dos cativos. A gente percebe que o texto bíblico vai dizer que Daniel, então, que quer dizer Deus é meu juiz, ele recebe o nome de Beltesazar, que todos esses nomes que são mudados e alterados tinham uma ligação com divindades daquela época. Então Beltesazar, Deus Daniel, Deus é meu juiz, passa a receber o nome de Beltesazar, guarda dos segredos ocultos de Bel, que era uma divindade naquele momento. Ananias, Jeová é grandioso, recebe o nome de Sadraque, sentido de uma divindade pagã chamada Marduque. Misael, quem é semelhante a Deus, recebe o nome de Mesaque, sentido da deusa Vênus, Deus adorado naquele momento. E por último, Azarias, que quer dizer Jeová é meu auxílio, recebe o nome de Abednego, servo de Nego, que também era uma outra divindade adorada pelos babilônios. Com essa mudança, a mudança dos nomes, agora aqueles jovens deveriam dedicar-se exclusivamente aos estudos, ao preparo, seriam instruídos em todos os ensinos ali, e a intenção era, eles deveriam não somente aprender, mas ao mesmo tempo que aprendia, esquecerem-se até mesmo que eram judeus. Essa era a intenção. Eles deveriam esquecer que eram servos de Deus e deveriam então tornar-se servos de um rei terreno. Essa é a lição que nós estamos considerando. Então você percebe que, afastado dos lares, jovens de 14 anos, instruídos a esquecer Deus, aí você vai perceber o que vai acontecer.
esses jovens, será que naquele momento histórico, quando eles saíam assim para dar um passeio, será que muitos poderiam dizer: olha, o rei fará com certeza algo desses jovens, eles já estão sendo instruídos, serão homens futuramente importantes aqui no nosso meio. Então você percebe que muitos naquele momento, quando percebiam a instrução que aqueles 4 jovens recebiam, olhavam para eles e diziam: olha, esses são os nossos garotos, têm futuro, vão ser alguém na Babilônia. Esses jovens certamente seriam alguém, mas eles estavam correndo sério risco, porque a identidade, não somente deles, mas o que Deus havia impregnado neles, a identidade de Deus, estava sendo colocada assim em xeque-mate. E a pergunta é: esses jovens, eles iriam resistir à tentação e à pressão naquele momento? E nós podemos fazer para nós essa pergunta hoje, aqui, agora. Pode o cristão hoje permanecer firme quando a mídia, a sociedade em geral, ela vem e constantemente apresenta na minha, na sua direção, um bombardeio de tal forma, um bombardeio de noite, colocando sobre nós sobre pressão para mudar a nossa maneira de pensar e de agir? Será que é possível hoje permanecer firmes, apesar de tudo? É algo que nós precisamos começar a pensar. E o texto de Daniel abrange todas as faixas etárias de idade. Eu creio que é muito importante. Como que seria interessante, né, se o Ayrton estivesse aqui, mas a gente está aí com o Caleb, a neta do seu Luiz. Então eu creio que a primeira palavra talvez vai ser convidar a atenção desses dois. Primeiro, podem os nossos jovens e adolescentes serem firmes, resistir aos convites especiais aí da moda, porque os nossos filhos, os jovens e adolescentes, eles não estão imunes a receber muitos convites. E hoje está em moda o quê? O primeiro convite que eu tenho percebido que os jovens recebem nessa faixa etária de 11 anos para frente amigo, vamos numa balada hoje? Essa palavra está em alta no meio dos adolescentes, quanto dirá os nossos jovens. E eu não sei se você sabia, mas foi divulgada uma pesquisa que o êxtase é a droga mais consumida entre os adolescentes e jovens nas baladas. Então você percebe, a gente está conversando aqui, é possível ser firme numa cultura dessa, e que a tendência é ficar pior. Eu quero dizer duas coisas aqui, principalmente aí para o Caleb, para a Larissa. Olha, tem 2 textos aqui que eu acho muito interessante vocês guardarem. Vocês podem não guardar nada do que vocês vão ver aqui do sermão, mas 2 textos muito interessantes. Provérbios, capítulo 1, versículo 10, diz assim, para o Caleb e para a Larissa. Para mim já disse há muito tempo, há muitos anos, não é para vocês. Olha, Provérbios 1:10, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Percebo que a palavra de Deus está dizendo:
né? Você, num momento ou outro, vai ser colocado frente a uma decisão. Então a palavra de Deus está dizendo que, olha, se você receber um convite, que você já tem convicção que isso vai desagradar a Deus, a melhor coisa, é melhor você perder o amigo do que você perder a sua alma. Ou, melhor, na nossa linha, né, se você é salvo para sempre, mas você pode ter uma vida muito desgastante e fazer os pais sofrer mais ainda. Mas aí você percebe que por que, né, o texto bíblico diz isso? Olha, se você receber algum convite, cuidado, não ceda, porque o versículo 7 diz assim, do mesmo texto, Provérbios 1:7: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então vocês dois vão ter essa opção: quer ser sábio ou querem ser loucos? Eu acho, pelo semblante que vocês fizeram, vocês querem continuar sendo sábios. E esse é o desejo nosso. Por isso que a gente está aqui hoje. Então é muito importante vocês dois guardarem isso que a palavra de Deus diz. Vai chegar uma idade onde vocês têm duas opções: ou ceder ou resistir. A nossa oração é que vocês resistam, e sendo sábios vão usufruir de bênção. Pode o casal ser firme numa sociedade, numa cultura que vai dizer que a infidelidade é uma questão de honra? Você percebe, eu não estou falando, é exatamente isso que você ouviu: a infidelidade é uma questão de honra. Eu não estou falando a fidelidade, é a infidelidade. A nossa sociedade ela diz isso, prega isso. Eu já vivi, né, meio de amigos, onde eu casei muito cedo, 21 anos eu já era casado. Então, no meio dos amigos, o que é? Na verdade, fidelidade é a atitude do careta, a infidelidade é a atitude do cara, da hora. Então a infidelidade é uma questão de honra mesmo. E se você perceber, o tema que está explícito nas novelas que muitos andam assistindo é o que? Seja infiel. Isso e ainda dizem que vale a pena ver de novo. Então você percebe isso. Na verdade, o que está acontecendo muitos casais, cristãos e não cristãos, têm se esquecido que o casamento é uma tipologia do amor de Cristo para com a sua igreja. E onde o prato principal que é servido é a fidelidade. Deus é fiel para conosco. Então perceba que a vida dois está em xeque no mundo e na sociedade que nós estamos vivendo. E a gente não percebe, e isso às vezes está dentro dos nossos próprios lares. Vale a pena ver de novo, e quanto mais a gente vê, mais vale a pena. Então esse é um detalhe muito interessante. Ouse ser firme. Fácil não é. A gente vai perceber isso na história de Daniel. Quanto nós, igreja, é possível
permanecer firme, não negociar os princípios da palavra de Deus, aqueles que são inegociáveis. É possível permanecer firme com Deus, como igreja, como comunidade de Cristo. A gente não começar a se deixar contaminar com muitas coisas que está na onda, vai funcionar aqui para a gente. Enquanto os princípios não são tocados, nós somos uma igreja acolhedora, transformadora, criativa, tá? Desde que os princípios bíblicos não sejam feridos por questões que às vezes gradativamente e sorrateiramente começam a adentrar nas nossas práticas. É possível a igreja permanecer firme? Numa das cartas endereçadas à igreja em Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, lá você percebe que tem uma palavra de Deus ao exilado ali na ilha de Patmos. João, olha, em outras palavras, vocês como igreja não podem viver em cima do muro, nem fria e nem quente. Você não pode ser morno, que aí ele usa a expressão, senão eu vou vomitar vocês da minha boca. Então é muito importante nós como igreja pensarmos nisso. Então essa primeira lição numa frase sendo servos de Deus, ou servos de um Deus, de um rei terreno, terminar assim com essa interrogação nos leva a repensar a nossa postura, né? Jovens, adolescentes, casais, nós como igreja, é possível permanecer firme nesse momento histórico e mais ainda daqui para frente. Então eu creio que é muito importante você pensar nisso, porque a segunda lição, numa frase, versículos 8 até o versículo 21, a segunda lição, então, resumindo esses versículos aqui numa frase, segunda lição: ninguém perde coisa alguma quando se recusa a comprometer a sua fé. Esse é um resumo do versículo 8 até o 21. Ninguém perde coisa alguma quando se recusa a comprometer sua fé. Esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, você percebe que eles vão iniciar um processo aí de reeducação, que é uma palavra também bem comum hoje, né? Quem não quer fazer uma reeducação alimentar, né? Eu gostaria, a reeducação alimentar, e é exatamente o que esses garotos aqui vão fazer. Então eles são informados de que eles não vão preparar eles mesmos a comida deles, mas serão alimentados da mesa real. Então essa é a informação que eles recebem. Então eles deveriam comer todas as especiarias que seriam servidas ali para eles. E aí você percebe, a gente precisa entender um pouquinho esse detalhe aqui, porque na verdade esse momento histórico, o exílio, o fato de que Nabucodonosor leva para a Babilônia, e automaticamente ele apenas usa um critério diferente, mas queira ou não, Judá está cativa, tá? De uma forma diferente, mas está cativa. Eles dependem tão somente da Babilônia, e a gente vai perceber que a lição espiritual do exílio
é porque Judá havia desleixado, abandonou a adoração a Deus, gradativamente deixou coisas sendo infiltradas, e o problema espiritual que Judá vai passar por esse exílio é a idolatria. Então eles vão sofrer consequências de terem abandonado Deus e optado por outros deuses. Então você vai perceber aqui que ainda, e mesmo assim, biblicamente menciona-se e cita o nome desses 4 jovens que historicamente eles são considerados o remanescente fiel. Então a tipologia aí desses 4 jovens são o remanescente fiel. Apesar de muitos estarem optando pelo que desagrada a Deus, lá estavam esses jovens. E historicamente passa para que eu e você possamos aprender lições com esse remanescente fiel, que é possível ser firme, independente do momento e da pressão que você venha a sofrer. Aqui, no caso, essa reeducação alimentar, você vai perceber que há uma recusa. Por que a recusa desses 4 jovens? Não é simplesmente o fato de sabor, que eles não iriam se adaptar, o tempero era diferente, não era porque a comida dos judeus era uma comida melhor do que aquela. Certamente essa comida real era muito mais atrativa, certamente muito mais saborosa. Mas aqui reside um detalhe: a razão pela qual esses jovens não vão se alimentar das especiarias do rei é porque naquele momento toda a alimentação, desde o começo do preparo até o ser servido na mesa, havia um ritual de consagrar aqueles alimentos às divindades babilônicas. Então o grande problema que não estava e não residia na alimentação em si, mas a forma com que aquilo era preparado, porque entendiam os babilônicos que todo aquele que participasse da comida real automaticamente já havia se tornado um adorador daquelas divindades. Sabendo disso, os 4 jovens aqui vão recusar, porque sendo remanescente fiel, eles não poderiam ceder à idolatria. Então você percebe que é muito interessante alguns aspectos aqui, que até a forma com que acontecia todo esse ritual, eu e você podemos tirar uma lição. Na verdade, todo o nosso alimento, às vezes nós esquecemos de que todo o preparo, enquanto preparamos, enquanto servimos, toda a nossa alimentação deve ser consagrada ao único e verdadeiro Deus. Às vezes, na correria, nós nos esquecemos disso, de consagrar tudo o que comemos ao nosso Deus. E esses dias eu estava pensando, talvez, não sei, depende do seu gosto, né? Mas eu gosto, né? Lá de vez em quando eu peço para Marlene: olha, estou com vontade de comer arroz, feijão, ovo frito, né? Você enjoa tanto de comer batata frita, aí você pede ovo. Você imaginou que ia falar carne, né? E eu gosto também de batata. E você já parou para pensar que eu gosto, eu como e tal, mas tem aquele dia que você come, parece que a comida não faz bem. Você comeu a mesma coisa e não fez bem. Eu fico pensando às vezes que isso às vezes até um sinal de Deus, quando nós nos esquecemos de agradecer. É a mesma comida, foi preparada da mesma forma, do mesmo jeito, tal, tudo, não teve nada
acrescentado que iria, e você come aquilo, não cai bem. Então a gente, hoje eu não estou legal. Então não é o nosso organismo, é uma forma com que Deus às vezes nos mostra, nos apresenta, olha, vocês precisam agradecer. E às vezes nós esquecemos. Naquela época nada acontecia, todo o preparo passava por um ritual de consagrar todos os alimentos às divindades babilônicas. Daí o motivo pelo qual aqueles jovens não iriam comer. Então esse é o motivo pelo qual aqueles jovens não se alimentaram. E se você percebeu na leitura, eles ainda vivem um momento de fé, que eles vão pedir, dá-nos 10 dias, porque o pessoal ficou preocupado. Esses jovens não vão comer, o que eles vão comer? Então eles pediram 10 dias. O desafio e o passo de fé. E o texto bíblico diz que ao final dos 10 dias, a aparência deles era completamente diferente, uma aparência mais saudável do que todos os demais que se alimentaram das especiarias da mesa do rei. Então é muito importante eu e você pensar numa lição aqui muito preciosa. Vale a pena você não negociar a sua fé. E por que isso? Você vai perceber que talvez aqui, quando você começa a ler a história de Daniel, gente, Daniel acho que foi muito rigoroso. Ele poderia, né? O que é? Apenas um docinho ali, não teria problema. Mas você percebe que ele foi taxativo. Aqueles 4 jovens não se alimentavam de nada do que era da mesa do rei. Isso deve despertar a nossa atenção. Por quê? Você sabe que nós vamos chegar num momento na história de Daniel e nós vamos nos deparar com o ainda adolescente Daniel, num momento onde ele é um governante e ele está sendo preparado para isso. Um detalhe que a gente precisa começar a entender aqui desde já, muitos cristãos, isso não é pecado. Nós sempre almejamos algo melhor. Exemplo, você vai perceber que um balconista, ele trabalha e batalha porque ele quer chegar a gerente ali no comércio. Você entra numa empresa, você está ali como um funcionário operando uma máquina e tal, só que você já pensa que você quer ser promovido, você vai fazer tudo para ser promovido a chefe, né? A chefe da seção e tal. Então às vezes nós, muitos cidadãos, né? Não, vou me candidatar, vou ser vereador. Só que na primeira eleição você ganha, você é um vereador, na próxima você não vai querer mais ser vereador, você vai querer se candidatar a prefeito, né? Nós pastores, né? Nosso sonho de todos os pastores, com exceção desse que vos fala, é ser presidente do Supremo Concílio, né? A gente almeja, tá lá em cima. Mas um detalhe que eu gostaria que você percebesse é que desejar isso não é pecado. Mas um detalhe que eu percebo aqui na história de Daniel é o seguinte: às vezes esse detalhe tem toda a diferença, porque o que você é hoje, você vai ser amanhã. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente hoje não vive para Deus, aqui e agora, nenhum de nós poderemos fazer qualquer coisa para Deus quando a gente ocupar uma posição mais elevada.
Esse é um detalhe que às vezes nós esquecemos. Às vezes nós não queremos viver para Deus aqui agora. Na posição mais simples e mais humilde que nós ocupamos. E se nós não vivemos para Deus enquanto estamos embaixo, você não vai conseguir viver para Deus quando você estiver mais em cima um pouco. Esse é um detalhe que às vezes a gente esquece. Então é muito interessante você perceber isso, porque se às vezes você não resiste à pressão mais leve, como que você vai resistir a uma pressão mais intensa? Você vai ceder à tentação. Eu trabalhei com um colega, e nós trabalhávamos no banco, inclusive hoje conversando com o Paulinho, e ele, nós éramos funcionários, tal, ali conferir caixa, tal, somar cheque naquela época, e ele foi promovido. Quando ele foi promovido, um dia a gente estava conversando e ele falou: Silas, você não sabe como que é bom a gente ganha mais. E aí um dia eu me lembro que eu sentei com ele, conversei com ele, o nome dele é Marcos. Eu falei: Marcos, olha, você tem que tomar uma cautela, cuidado, porque tem muitas coisas que nos seduzem, mas você corre risco. Aí ele foi promovido, e aí ele se afastou um pouco, porque terminava o horário de trabalho, eu ia embora, ele saía, ia com os gerentes, tal, aí juntava as moças, os gerentes, tal. De repente ele se envolveu num adultério, e aí depois a gente conversou, a esposa perdoou, ele voltou com a esposa. Mas agora, voltando para Mogi Guaçu, um dia ele me procurou, agora o ano passado, ele me procurou: Silas, eu fiquei sabendo que você voltou para a cidade e tal, rapaz, se eu tivesse dado ouvido para o que você me falou. Ele ainda está com a esposa, mas ele entrou numa depressão profunda, ficou internado, de tanto beber. Um jovem, bonito, bem de vida, tinha uma posição, um cargo bom na instituição financeira e infelizmente é um exemplo de que se a gente não viver para Deus nas pequenas coisas, nós não vamos conseguir viver para Deus quando a pressão for mais terrível. É o que vai acontecer aqui com Daniel. Ele já desenvolve essa sensibilidade. Ele precisava ter uma postura nesse momento, porque se ele não tem uma postura nesse momento, nessa simples atitude de não comer o alimento consagrado aos deuses pagãos, como que ele iria agir quando chegasse numa posição mais elevada, como governante? Então é muito interessante, muito oportuno você perceber isso. Como que Daniel iria suportar a cova dos leões se ele cedesse e comesse as especiarias? Então perceba que Deus, Ele sempre quer trabalhar comigo e com você em pequenas coisas. Um pequeno pecado, para que, como a palavra diz, Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso começa no começo, ser redundante, isso começa no começo, nas coisas às vezes que eu e você olha, mas isso é tão insignificante, por que não ceder aqui? Porque lá na frente eu vou conseguir. Não, é um engano do nosso inimigo número 1. Então, resistir nas pequenas coisas que você vai perceber. Você pode almejar grandes coisas, que
você vai estar plenamente fortalecido. Quando tentações maiores chegarem, você já vai estar bem fortalecido. Então é muito importante você pensar nisso. Já se dizia que pessoas caem em pecados sérios somente porque aprenderam a tolerar pecados menores. Eu quero encerrar essa nossa conversa hoje lendo o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e o versículo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e o versículo 30. Talvez aqui reside exatamente o ensino central desse primeiro capítulo de Daniel. Primeiro livro de Samuel 2:30 diz: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Ouse ser firme. A palavra faz uma promessa: aos que me honram, honrarei. Então eu creio que capítulo 1 de Daniel convida você a exatamente, independentemente do que aconteça, da pressão que você às vezes já sofre ou venha a sofrer um dia ou outro, talvez mais intenso, continue firme, continue honrando Deus, que Ele vai honrar você. Curve a sua cabeça, nós vamos orar.